Olá, gente linda e do bem, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e hoje nós vamos falar sobre a cromoterapia, o poder de cura das cores. Se você olhar na sua volta rapidamente, você vai perceber que nós vivemos num mundo multicolorido. E mesmo não reparando, no dia a dia, as cores estão aí pintando o nosso campo de visão. Assim, elas influenciam o nosso cérebro para o bem e para o mal, queiramos ou não, porque as matizes, elas têm personalidade própria. As cores podem dar o tom da sua vida. Elas acalmam, equilibram, excitam e até curam. A cromoterapia explica tudo. E para falar sobre isso, as nossas convidadas são a terapeuta integrativa Janaína de Biagi, professora do Espaço Vila Vídia, e a farmacêutica Maria Estela Porto dos Santos, docente de cromoterapia do SENAC de Rio Preto. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje também mais um convidado que deveria participar conosco do programa. Já tinha confirmado presença, mas por motivos pessoais ele não pôde comparecer, o Vitor Augusto. Então nós hoje vamos ter a participação da Janaísa e da Maristela. Quem também está com a gente é a repórter Rita Fernandes. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Janaísa, e boa tarde, Maristela. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Maristela, explica pra gente o que é a cromoterapia. Em primeiro lugar, eu gostei muito da entrada, quando vocês colocaram as nuances das cores, né? E isso mostra o porquê que a gente vê, por que a gente enxerga, e o que essas cores chegam, como que elas chegam até nós, que caminho é esse? Assim como você toma um remédio, tem um caminho no organismo para que ele chegue até aquele lugar que está doendo, aquele lugar que está infeccionado. A cor, ela também tem esse caminho. E esse caminho é justamente na nossa retina. Através da pupila entram o raio de sol ou o raio de cor. Por exemplo, entra um vermelho, ele vai parar na nossa retina. Lá tem duas estruturas que são muito importantes, são chamadas de cones e de bastonetes. São essas estruturas que existem na nossa retina que vão fazer esse trabalho de direcionar essa cor, por exemplo, o vermelho, para o cérebro de recompensa, que é toda uma formação de glândulas que existe dentro do nosso cérebro, onde estão as amígdalas, o tálamo, etc. E elas vão justamente encontrar esse caminho que vai dar aquele tom, aquela cura, aquele estímulo. Na verdade, a gente vai falar em estímulo, né? Então, o vermelho estimula o quê? Aonde? Como? E por quê? E qual é o retorno disso aí? Isso é a cromoterapia. Gostaria de falar que a cromoterapia também, ela é uma terapia complementar milenar, né? Já muito antigamente existiam salões nos palácios de cromoterapia que eram feitos os tetos de prisma, de cristal, e onde eles colocavam os doentes para receber a incidência dos raios do sol, que através desse prisma saíam em cores, e esses pacientes ficavam, né, os doentes da antiguidade já ficavam tomando, recebendo essas cores para o tratamento também de cura, né? Desde então ela é uma terapia complementar milenar já. Ô Janaísa, e de que forma as cores influenciam na nossa saúde e nas nossas emoções? Elas têm realmente a capacidade de alterar esse estado mental e físico? Isso, com certeza. A gente que trabalha com terapia complementar, a gente entende que tudo que o nosso corpo físico manifesta, primeiro ele foi gerado num campo de emoção, de sentimentos, gerou uma energia e essa energia o corpo físico vai responder a ela, né? Então o nosso corpo físico se alimenta desse corpo etérico que a gente tem. Então com as cores, a gente já tem os nossos centros de energia, né? Que tem influência também no nosso corpo físico e cada um tem a sua cor respectiva. Então, com o estímulo de determinadas cores, a gente consegue melhorar determinadas disfunções, isso pode ser metabólica, isso pode ser mesmo uma doença física, ou também no campo emocional, né? E aí a gente também faz uma anamnese, uma avaliação do histórico dessa pessoa,
né? Às vezes ela tem crenças, às vezes ela tem alguns traumas e que a gente também pode melhorar isso com incidência das cores, melhorando esse comportamento e assim o corpo etérico dela, com uma energia saudável, melhora a qualidade de vida e a qualidade do corpo físico também. Por isso que a gente, as cores têm a influência nessa questão também das doenças e elas também podem curar, sim. E os tons, eles influenciam? Um verde escuro, por exemplo, ele tem a mesma energia que um verde claro, um azul escuro, um azul claro, um pink com um rosa bebê? Na verdade, a gente tem as cores principais, mas também com a questão dos centros energéticos, por exemplo, a gente tem um centro de energia que é azul índigo, o outro é azul claro, então eles têm funções diferentes e por isso também, conforme a gente trabalha as cores, né, tem a diferença dos tons também, se a gente vai usar um tom mais escuro, se a gente vai usar, por exemplo, um pink, ele traz uma reação, uma resposta cerebral diferente de um rosa bebê, por exemplo, né, que a gente usa mais para equilíbrio, tanto o azul também, o azul índigo, ele traz por exemplo, numa roupa, o azul índigo traz mais uma segurança, né? Passa uma coisa mais de seriedade. O azul claro já passa uma coisa mais de tranquilidade, de serenidade. Então, por isso, a gente também tem a diferença dos tons, tanto nos tratamentos quanto nas cores do dia a dia. Agora, gostar da cor é uma questão, uma preferência, um gosto pessoal, né? E por que algumas pessoas elas não gostam de determinadas cores, mesmo que aquilo faça bem? Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala que nós temos centros energéticos, nós atraímos também o que a gente gosta. Nem sempre o que a gente atrai, nem sempre o que a gente gosta é o real e é o bom para a gente. Nós temos o pensamento, nós temos a emoção que vai ser refletida justamente no nosso corpo. Então, se eu penso que eu estou em depressão, se eu penso que eu estou triste, se eu penso que as coisas nada vão dar certo, eu entro num campo de energia onde eu vou caindo essa energia e eu vou cada vez mais me aprofundando nesse pensamento. Isso vira um círculo vicioso. Como que a gente pode fazer isso, por exemplo, como terapia ou mesmo na casa de uma pessoa? Às vezes a pessoa fala, eu acabei de fazer um Feng Shui, está tudo muito bonito, mas esqueceu a emoção das pessoas dentro da casa. O que essas pessoas estão sentindo? Quais são as cores que essa pessoa, um gosta de azul, outro gosta de verde, outro gosta de vermelho, mas o que é realmente que você vai colocar para que haja uma combinação saudável? Por exemplo, os jovens hoje em dia são quase todo mundo chamados de hiperativos, quando na verdade é um grau de ansiedade, muita maioria das vezes. Como que essa ansiedade pode se contribuir? Você pode contribuir com uma cor numa parede, você pode contribuir, às vezes eu não quero mexer na cor da parede, eu posso contribuir com uma cor de uma luz colorida, incidindo em uma luz, uma parede branca, por exemplo. Mas a minha parede está pintada de vermelho. Como é o comportamento dessa pessoa emocionalmente falando e como que eu posso modificar para que a pupila dessa pessoa seja inserida a cor naquela retina e ela tenha sempre aquela mesma vibração. Porque, na verdade, é assim, quando você está com uma depressão, você toma um remédio 15 dias, pelo menos, para que ele comece a fazer efeito. E a gente esquece que as cores, ou os aromas, têm o mesmo caminho. Então, você tem que ter um tempo onde o seu olho acostume com determinadas cores, para que ele realmente possa fazer efeito. Uma pessoa muito depressiva, ela não gosta de vermelho, ela não gosta do laranjado, ela não gosta da nuance pink, ela não gosta do magenta. E muitas vezes é necessário que o ambiente dessa pessoa esteja alguma dessas cores presente, nem que seja numa flor. Porque com a incidência, eu volto a insistir, na pupila isso vai ser uma dose diária, que as pessoas esquecem disso. Por exemplo, você vê essa bancada amarela, ela estimula, ela dá alegria, ela estimula numa bancada para um jovem que está estudando, a criatividade, ela não dá sono. Se eu coloco uma bancada azul, a tendência o que é? Provocar abaixar, acalmar, relaxar. Hoje em dia nas escolas a gente vê muita reclamação que as crianças não têm concentração, não têm nenhum tipo de estímulo. E qual seria o ponto mais adequado? Seria que nas escolas também houvesse esse tipo de trabalho, né? Colorir os ambientes de acordo com cada sala,
ou em determinados momentos onde precisa criatividade, fosse colocado esses focos de luz para que houvesse um certo estímulo. Isso um dia vai chegar nesse ponto, né? Porque Newton já falava nisso e Goethe também. Um dia a gente vai chegar a ter esses estímulos em salas de aula, quando os alunos quiserem fazer um trabalho, ou mesmo em casa, quando houver uma disposição para a criatividade, o laranja, o amarelo, flores nesse sentido, muita coisa pode ser feita, não só a mudança da parede, ou mesmo da luz. E o que eu acho que é o mais legal da cromoterapia é isso, é que você não cura só a saúde da pessoa, do corpo dela físico, você pode curar a saúde de um ambiente com as cores, né? Você pode conseguir trabalhar, já integrar, né? Então, quando a pessoa vai buscar uma cromoterapia, você não vai ficar só ali naquele tratamento que ela faz no seu consultório ali. Você vai passar dicas para ela, você vai colocar ela num tratamento no todo, né? Então, na roupa que ela vai vestir, no que ela pode mudar na casa dela, você vai perguntar, né? Até no que ela come, né? A cor do alimento que ela come faz também a diferença. Às vezes a pessoa que tem muita falta de energia, eu estou sempre cansado, eu estou sempre sem energia, eu chego no fim do dia, não consigo parar em pé. Você tem que entender que muitas vezes uma cor certa para você pode fazer muita diferença, né? Tanto na luz solarizada, num copo, como vocês colocaram aqui, como a gente colocar uma lâmpada, né, num ambiente, por exemplo, a luz azul em um ambiente com uma parede branca, ela faz um efeito, relaxamento, tranquilidade, quarto de crianças muito hiperativas, muito inquietas, mas uma pessoa com uma tendência à depressão, ou mesmo que passou por um trauma, passou por uma questão, ela vai ter que ter outro tipo de coloração. Aí você não vai passar a noite inteira a pessoa com uma luz, por exemplo, alaranjada. Você deixa por um tempo e esse tempo vai fazer com que no cérebro fique a presença da cor. Então, isso que a gente tem que entender, que isso vai para o cérebro. Mesmo dormindo. Mesmo dormindo, né? Então, você absorve aquela cor. É como a gente, de manhã cedo, quando você olha para o sol, quando você vai sair, você tem o raio solar na sua retina. Quando ela impregna na sua retina, é onde você tem esse raio solar filtrado, formando um prisma de todas as cores, e você vai formar justamente a melatonina para você dormir bem. E né? o daltônico, que não enxerga todas as cores Aí, da forma realmente, que nós enxergamos? É, como é que o funciona? daltônico, realmente, ele costuma ter alguns problemas que podem ser consertados, não consertados de todo, mas ajudado, assim como a pessoa que não tem visão. Eu tive um aluno lá no Senac que ele era baixa visão, e nós fizemos um trabalho com ele, foi muito interessante, porque ele foi fazer o curso de cromoterapia. E então ele trabalhou com isso e ele realmente se entregou, né? E foi realmente um trabalho muito legal, porque eu falava para ele assim: sinta a cor quente na sua mão. Aí ele sentia, deixava por um tempo, né, 30 segundos, e ele sentia. Aí eu colocava a outra cor, por exemplo, azul, ele falava assim: que cor que você colocou? Está mais fria. Né? Então a gente foi trabalhando nesse sentido e a gente se encontra, é uma maravilha, porque é muito legal. Maristela, apesar de ser um assunto milenar, na cultura ocidental, esse assunto nos últimos Parece anos que ele não vem começou ganhando espaço. Tanto que o Senac tem um curso de cromoterapia. Tem. Quem são as pessoas que procuram esse curso? O que é que elas aprendem lá? Tá, quando a gente inicia um curso de cromoterapia, geralmente os alunos são aquelas pessoas que estão, às vezes, terminando uma profissão, por exemplo. Tem muita gente que, eu vou me aposentar, eu quero aprender mais sobre isso tudo. Tem muito terapeuta pessoal, tem muita gente na área de psicologia, isso é muito interessante, porque o pessoal de psicologia, eles falam, não é somente você tratar o emocional, não é somente a terapia. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com cromoterapia, pelo menos eu tenho uma formação antroposófica, né, que é uma tradição na Alemanha, onde trabalhava sempre Goethe, né, Steiner, com a terapia artística, que é um trabalho que você faz induzindo a pessoa a pintar. Ela pinta aleatoriamente e você tem o estímulo de você procurar ver a característica daquela pessoa naquela pintura. Por exemplo, você vai perceber se a pessoa define formas no desenho dela. Você vai ver se ela tem densidade.
você coloca um trabalho com um papel molhado, né? Tem vários significados, e você vai perceber se a pessoa trabalha na vertical, na horizontal, se a pessoa trabalha com traços fortes, se ela tem traços redondos ou se são muito pontiagudos. Então, são vários tipos de estímulos que você vai olhar nessa pessoa. A partir daí, você vai ver realmente o que ela precisa. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu trabalho muito concretamente, vamos dizer assim, com o pensamento mais voltado para o meu dia a dia, eu não deixo o meu eu me expressar, né? Quando eu me expresso, é o meu self. Quando eu me expresso de uma forma onde eu estou agindo de uma forma mais salutar, então eu deixo eu mesma falar, né? E os desenhos saem totalmente diferentes. Mas quando eu quero fazer alguma coisa muito bonita, é o meu pensamento concreto. Sim. E aí saem totalmente diferentes. E você tem uma impressão da pessoa. É como se ela formasse um retrato da alma, por exemplo, se a gente possa falar assim. E é muito interessante. E a gente fala muito sobre isso também, né? Então, por exemplo, você tem um caso de artrite. Claro que é uma doença que já se instalou, mas ela mostra que você tem um emocional, um pensamento voltado para determinados comportamentos que fazem você piorar aquela situação, né? Então, uma pessoa que teve muita crise de amidalite quando era criança, ela vai ter um outro tipo de caminho que ela vai se apresentar. Então, é muito gostoso, a gente faz realmente em cima desses trabalhos. Claro que é um tempo pequeno, é um mês só, mas a gente faz voltado muito para esse autoconhecimento. Porque não adianta nada a gente querer dar técnicas, porque isso é milenar, como a Jana falou, né? Goethe, Newton, tudo falava sobre isso. Seu curso também é mais ou menos nessa linha, né? Isso, a gente também fala sobre essas questões, para trazer mesmo, para analisar todo o comportamento, como a Maristela falou, né? Se a pessoa ela tem, por exemplo, uma artrite, ela tem um determinado comportamento que pode piorar isso, né? Então a gente também aborda todas essas questões para que a gente não faça só, tal coisa você usa amarelo, você usa verde. Não, né? A gente precisa realmente ver a pessoa que vai fazer esse curso como um todo, né? Como uma pessoa integralmente, por isso que a gente chama de terapia integrativa, né? E só complementando o que a Maristela falou da questão da pessoa que tem deficiência visual, o legal também disso é que você, por exemplo, dá para você trabalhar na questão da meditação com essas pessoas, né? Você leva ela para um ambiente, então você está diante de uma lareira, tem um fogo, esse fogo é quente, imagina essa energia entrando, entendeu? Então você consegue abordar outras técnicas com as cores que dá para você melhorar muito mesmo as pessoas que têm essa questão visual. Maristela, quais seriam essas outras técnicas, né? Por exemplo, você já colocou aqui as luzes, a Genoísa está falando agora da questão da meditação, tem os cristais. Explica pra gente quais são as formas que a gente pode aplicar a cromoterapia. Então, é engraçado, por exemplo, a gente trabalha no Senac de 14 a 24 anos, por exemplo, que é o setor de aprendizagem. Nós temos alunos de todas as idades, vários tipos de cursos livres, cursos técnicos. Mas é interessante quando a gente coloca, por exemplo, para uma sala de pessoas com 18 a 24 anos. E a gente fala para eles assim, o que você vê aqui? Então, um vai falar, eu vejo um cristal com uma ponta amarela. O que ele te diz? Onde que você colocaria na tua casa, na tua sala, no teu lugar de trabalho? Então, cada um vai ter uma resposta para isso. Quando a gente apaga todas as luzes, aí eles já vão começar, um fala, eu estou vendo um sol. Né? Então, a gente pede para eles desenharem, eles têm toda essa introspecção. Mas quando eu mudo, por exemplo, eu coloco um lilás. Alguns têm uma conotação do lilás como místico, como espiritual, outros têm medo. A idade faz isso, né? E quando você coloca para o pessoal mais acima dos 40, 45, as pessoas se encantam com essa cor. E geralmente eu faço muito chá com esse tipo de trabalho para que eles percebam que a liquidez que nós temos no organismo também está na cor.
você também pode beber essa cor, no caso, quando você toma um chá. E eu levo muito corantes e eles tomam o chá colocando os corantes que eles gostam. Isso também é uma forma forma colocar de os tratamento, corantes também? de Que tratamento, bacana. Então, por exemplo, eu misturo às vezes o chá com determinadas cores e eles vão brincando com isso. E muitos deles, e dando o feedback, sempre o feedback é muito importante. Porque, por exemplo, eu já tive alunos em cursos de eventos, em curso de capacitação visual, turmas fantásticas, onde eles falam assim, eu não tinha noção de que eu era capaz de gostar de uma cor que eu odiava. Que foi o que você perguntou, né? Então, por que eu não gosto do roxo? Porque o roxo, às vezes, me levava para algo que não era legal no meu conceito, ou mesmo da família. Você acha que sempre tem que ser o azul para ser discreto, para ser aspecto de limpeza. E que não é muito bom, de bom tom você usar o vermelho. Quando, na verdade, às vezes você tem que usar um vermelho, um alaranjado, para que você tenha distribuição no baço, por exemplo, de energia vital, que é de onde é formado, que o raio de sol entra justamente nessa região. Então é um assunto vasto, apaixonante, eu sou apaixonada nessa área, acho muito interessante. E eu acho que essa questão das cores que a Maristela falou, por exemplo, o roxo, né? A minha avó não gosta de roxo, ela usa preto, mas não usa o roxo. Por quê? Porque ela tem essa questão da quaresma, né? Então o luto para ela é a questão do roxo. Por exemplo, aqui pra gente, noivas casa de branco, mas na Índia quem usa branco são viúvas. Então eu acho que isso também vai muito da crença, né? De como isso é passado, da cultura, exatamente. Eu, falando sobre essa questão do que pode trabalhar, eu também trouxe o bastão, que eu também trabalho com o bastão, mas eu também trabalho com os orgonites, né? Com as cores dos chakras, né? E os orgonites tem também, e com a imposição das mãos também. Eu faço também esse trabalho, além do bastão cromático. Lá no Senac a gente tem um curso também que a gente fala sobre os chakras e os nós, né? Então, às vezes a gente fala, mas eu vou para equilibrar meus chakras, são os pontos energéticos. Mas, às vezes, as minhas limitações em pensamento, em emoção, elas não me deixam limpar de verdade, né? Então, você vai numa terapeuta, faz todo o trabalho e você sai, às vezes, não em boa condição. E a gente mostra que, às vezes, o mudar o pensamento, fazer todo esse trabalho também de autoconhecimento com as cores ajuda muito, e além de outras terapias. Para você que está chegando agora ao programa Bem-Estar ao Vivo, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre cromoterapia, as cores que curam. Nós estamos aqui com a participação de vários internautas, inclusive a Elza Maciel, a Ciomara Pacheco, e também tem alguém do Movimento pelo Esporte Rio Pretense aqui participando com a gente. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta aqui, que elas estão aqui para responder ao vivo para você. Janaísa, mostra pra gente aquele outro material de trabalho que você trouxe e explica como que ele é utilizado. Os orgonites? Isso, orgonites. Os orgonites, eles são peças que eles são feitos sempre com metal dentro e também eles são feitos com um cristal, né? No caso, os que eu trouxe aqui hoje são os que eu trabalho na questão da cromoterapia dos chakras, nesse alinhamento do centro de energia. Então, cada um ele tem uma cor específica de cada centro, né? Como eu também sou mestre reikiana, eu trabalho com eles são peças que eles fazem uma transmutação de energia negativa para positiva, e eles também têm o poder de limpar e transmutar a energia de aparelho eletrônico, que você capta de celular, de televisão, ele isola isso. Então, ao contrário dos cristais normais, que precisam sempre de uma limpeza específica, né? Eles se autotransmutam, eles não têm problema de você... Por exemplo, se você tem um cristal, você acabou de energizar, vem alguém e põe a mão, você já fala, ai, né, não põe a mão. Os orgonites não tem esse problema, você pode usar e pode deixar a pessoa pegar na mão. Então, eu trabalho com eles também na questão da cromoterapia, colocando as cores nos lugares em que precisa ser tratado, com a imposição das mãos também, que aí eu trabalho o reiki, eu trabalho a própria cromo também com a imposição de mãos. Maristela, a cromoterapia é utilizada de diversas formas por profissionais que estudam isso, que conhecem as cores. Mas por estar muito na moda, hoje a gente tem verificado piscinas com luzes de cromoterapia, a gente tem visto chuveiro. A pessoa liga lá, a aguinha cai do chuveiro, ou está lá dentro de uma festa na piscina,
sem conhecer realmente a propriedade de cada cor. Isso pode atrapalhar? Isso é muito interessante você perguntar. Eu também sou terapeuta e lá quando eu atendo alguém, eu pergunto, as pessoas falam assim, no meu banheiro eu coloquei tal luz porque eu fiz um trabalho, né? Eu decorei minha casa e eu fiz e dava certo para colocar tal luz. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, tudo que vai água, a água tem memória. Né? Tudo que vai água, ela começa a multiplicar tudo aquilo que você está envolvendo a água. Se é um aroma, se é uma cor, aquilo é multiplicado. Vamos dizer que você coloca uma luz relaxante, uma luz azul. Um azul claro que vai agir numa glândula específica na cabeça, que é a pineal. Uma cor índigo que vai agir principalmente na sua autoexpressão, na forma de como você... Muitas vezes no nosso dia a dia, você sofre determinadas emoções onde você não consegue falar. Né? Você tem que guardar para você. É o famoso engolir um gato e ele ficar arranhando aqui, né? E você usa uma luz azul, às vezes, para que você relaxe mais. Só que você não tira aquele pensamento. Isso é muito importante da gente trabalhar. Então, nós temos que pensar que nós temos o nosso campo energético, ele começa justamente na base da coluna. Então, nós temos que trabalhar alguma coisa onde o nosso cóccix seja limpo. Porque você não vai conseguir limpar na garganta algo que você está guardando justamente na sua região mais profunda, que é onde saem todos os campos energéticos, que é na base da coluna. Então, isso tem que ser estudado, e muito bem, não é assim também você usar uma luz azul para relaxar, uma luz amarela para estudar, dar alegria. Não é bem assim. Depende muito de como você pensa e como você age, como o teu organismo está mostrando o que você está pensando. Por exemplo, se eu falo, você começa com toda uma anamnese e você começa a falar, eu não tenho raiva, eu não sinto raiva de ninguém, eu sou uma pessoa muito grata, e de repente você, sem você querer, você solta alguma coisa que demonstra que você guarda alguma coisa. Né? Então, o que é mais importante? Primeiro, limpar essa emoção para você poder usar realmente alguma coisa no chuveiro, na banheira, no quarto, no próprio banheiro mesmo. Porque existe algo em nós que a água potencializa. Né? Tanto a água que você vai ingerir, como colocou nos copos, você coloca essa água no sol, ela solarizada, como aquela água que você pode colocar no chuveiro, é uma água que está entrando no seu corpo físico, mas que você está recebendo com uma luz. Isso é um potencial. Hoje em dia se fala no mundo líquido, então tudo está muito... às vezes uma cor ela pode prejudicar um problema. Na verdade, né? não, ela pode intensificar. Ela não pode prejudicar, mas ela intensifica. Isso. Se você é uma pessoa que tem tendência a ser muito melancólica, vamos dizer, o que é melancolia? Você olha para uma criança, ela tem a tendência de ficar quietinha, ela não fala, só fala se você perguntar. Isso é em casa, isso é em qualquer lugar. Ela está sempre na solidão. E você fala, não... Essa criança eu vou colocar um vermelho? Não. Você vai ver primeiramente o que é. Às vezes ela tem muita raiva guardada. Às vezes ela está numa situação de pensamentos muito conturbados. E o vermelho nesse caso intensifica isso, né? Intensificaria. E o azul deixaria ela mais melancólica. Então tudo isso tem que ser olhado. Quando a gente pede para a pessoa pintar, por exemplo, no caso, que ela pinta, você vê através do que ela coloca na cor, você vê o que ela está representando. Nem sempre o verde quer dizer natureza, nem sempre o amarelo quer dizer alegria. Ô Jana, e uma mesma cor, ela tem a capacidade de influenciar da mesma forma diferentes personalidades? Um azul vai entrar numa pessoa da mesma forma, uma pessoa alegre, da mesma forma que ela entra na vida de uma pessoa triste, ou elas... tem formas diferentes de influenciar. Complementando o que a Maricela falou, de acordo com a análise que você vai fazer dessa pessoa, realmente, às vezes uma cor que você usa para aumentar, para melhorar alguma área, para outra você não vai poder usar porque ela vai fazer um outro efeito, né? Então, por isso a importância da gente conseguir realmente perceber da onde vem isso, né? Qual é o tipo de emoção que às vezes está gerando aquele comportamento,
para aí então eu conseguir trabalhar as cores em cima disso. Por isso que a cromoterapia, o tratamento cromoterápico, né, ele é muito individual, né? Não tem como eu falar, olha, você tá assim, você usa o azul, você também usa o azul para a mesma coisa. Não, porque as pessoas têm emoções, pensamentos diferentes e também as vivências dela, né? As crenças que ela traz, o que ela traz de bagagem de memória magnética no centro de energia dela também vai influenciar para você ver por que determinadas áreas da vida dela andam mais fácil e uma outra não. Então, aí, por isso que cada indivíduo, cada tratamento vai ser individual, né? Porque, como você disse, realmente, não, o azul para uma pessoa pode ajudar a destravar algo e para outra pode intensificar algum problema. Fala um pouquinho sobre aquilo que a gente estava conversando com relação ao verde, você citou até o exemplo do câncer. Conta um pouquinho. O verde, quando a gente procura na internet, né, fala, o verde é saúde e tal, mas ao mesmo tempo o verde também ele é prosperidade, né? Ele prolifera. Quando você pensa numa árvore, ela cresce, né? Ela aumenta, Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você vai tratar um tumor, especificamente que eu vou dar algo mais físico. Sim. Falar, põe o verde que vai curar aquilo ali. Às vezes não, porque eu preciso ver exatamente, primeiro, a emoção que gerou isso e depois também o tomar o cuidado com essa outra energia do verde, que é o de proliferar, que é o de aumentar, né? Então, por exemplo, você vai colocar um objeto no seu ambiente para curar a energia daquele ambiente, você também quer tratar a prosperidade, você pode pôr também o verde como essa questão da prosperidade. Por isso, então, tomar o cuidado de pegar só as cores sem ter essa análise, sem ter essa anamnese, como a Maricela também estava falando, das emoções, do que gerou aquilo, para você realmente conseguir tratar com a cor certa em cima da emoção base que está gerando aquela doença. Agora, quando a gente fala em cromoterapia, é claro que é uma questão muito individualizada, né? Você falou de colocar um ambiente, as cores nos ambientes, enfim, mas em um ambiente de trabalho onde nós temos várias pessoas e aí nós estamos lidando com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, enfim. O que é mais indicado? Olha, eu trabalhei com cuidados paliativos em um hospital aqui no Rio Preto, trabalho ainda com algumas coisas, em pacientes terminais. Cuidados paliativos são aqueles pacientes que estão em uma fase, né, que já é considerada terminal. E muitos, claro, no hospital fica muito difícil você deixar uma luz de forma constante. Né? Você tem que deixar por um tempo, porque você não pode, isso não é permitido nos hospitais. Então eu fazia todo o tratamento da cromoterapia na pessoa e ela nos relatava o que ela sentia. Isso foi muito interessante porque, na verdade, às vezes você sabia como a pessoa já estava sabendo que ela estava no estágio terminal e ela falava assim, eu me sinto alegre, mas ela estava sabendo que o estágio dela já estava muito final. E de repente ela virava e falava assim, o que você fez? Teve um caso que a gente, com residentes, né, porque isso era pelo protocolo médico, era colocado no protocolo, tinha um médico acompanhando tudo de forma muito correta. E os residentes, eles falavam assim, mas depende da fé. Porque o residente ainda tem muito isso, né? Assim, a gente ainda tem muito isso. E, na verdade, tinha casos de pessoas que estavam adormecidas e, de repente, uma determinada cor acordava e a pessoa pedia para comer e ela não sabia o que estava acontecendo. Isso aconteceram várias vezes e eles falavam, mas o que você fez? Só colocou a cor. Dependendo de onde você coloca a cor, na glândula certa, você pode ter um efeito surpreendente. E isso em cuidados paliativos, que foi em leitos com pessoas onde tinha pacientes com câncer, doenças renais crônicas e esclerose múltipla. Eu tenho todos esses casos relatados e assim, é uma experiência que a gente não esquece do que eles retornam para a gente. É muito gratificante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores, né? Cada cor tem uma atuação. Me fala um pouquinho, Janaísa, qual é a melhor cor para a gente utilizar quando estamos com amor? Um problema de saúde, por exemplo, a depressão hoje é um grande problema do século XXI. Como é que uma pessoa depressiva, ela pode se beneficiar da cromoterapia? Tem uma cor que ela deva abusar ou isso vai de
pessoa para pessoa. Isso vai de pessoa para pessoa, por conta dessa análise que a gente tem que fazer, como por exemplo, se uma pessoa está muito melancólica, mas ela está muito melancólica porque ela guarda muita raiva, eu não vou conseguir usar o vermelho nela porque eu vou intensificar essa raiva nela, né? Mas as pessoas que têm a tendência da depressão, você percebe, pelo menos nos meus atendimentos, são pessoas que fecham muito essa questão das cores. Então, são cores mais escuras, então gosta de usar um preto. É porque é o seguinte, na mente dela, ela não quer ser vista, né? Então, ela evita as cores em que ela chegue num lugar e todo mundo olha para ela, porque ela não quer ser vista. Nem por ela mesma, né? Nessa questão da depressão, ela começa a entrar num estado que ela não quer ser vista. Então, ela opta por usar cores em que ela não causa esse impacto nas pessoas e nem para ela mesma, em que ela passe batido, por exemplo, né? Eu tive um relato de uma pessoa que falou, eu não uso outra cor porque eu não quero ser vista, eu quero passar batido pelas pessoas, né? Porque do jeito que eu tô, eu não quero que as pessoas me enxerguem. Então, você começa a fazer um trabalho nessa organização emocional dela, de comportamento de emoções, e aí você vai começando a inserir aos poucos. Então, às vezes eu insiro numa questão de objeto, assim, é um objeto que ela se conecta com aquilo, como a Maricela falou, que a pupila dela começa a se conectar com aquilo para sair desse estado vicioso em que ela tem vindo como a depressão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores. O amarelo transmite o quê? E em quais situações deve ser usado, Maricela? Então, uma coisa só para a gente falar que é muito interessante, é que dependendo de como a pessoa está se sentindo, o ideal seria você usar o amarelo, por exemplo. Aí você não usa o amarelo, você usa uma cor complementar, para que aquela cor seja mais suave e chegue a um ponto onde a pessoa possa chegar a usar o amarelo. Por exemplo, uma pessoa que tem muitas inflamações, costuma ter muita inflamação, você não vai usar o vermelho, você tem que usar o verde. Justamente para que, como o verde é um complementar do vermelho, você faça como se fosse um carreamento. Quando você usa o laranja, você vai trabalhar o violeta. O violeta é uma cor que ele tem um índice de refração muito grande. E o azul? Em que situação que o azul deve ser usado? Então, é muito sutil tudo isso, né? Depende de que azul. Por exemplo, quando eu te falo assim, você compraria uma garrafa de água mineral com o nome dela em preto? Porque a gente coloca o azul como se fosse da limpeza, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu, com o que está na nossa sociedade. Tem muitos refrigerantes que realmente pegaram tudo isso aí desse marketing e modificaram até a roupa do Papai Noel. Mas, por exemplo, o azul claro tem diferença do azul escuro? Tem, totalmente. Então, por exemplo, você usa um azul turquesa como índice de poder, de trabalho, de empenho. Você usa o azul mais claro, justamente que se chama azul bebê, mas que na verdade é um azul mais relaxante. Né? E quando você usa esse azul muito relaxante por muito tempo, se a pessoa está com esse sentimento depressivo, ela tende a piorar. Oi, Janaís, antes do programa começar, você estava dando uma aula para mim e para a Rita sobre cores. E o branco, fala um pouco sobre o branco. O branco, quando a gente pensa na questão da limpeza, né, da pureza. Então, até os estudos das pessoas que estão por trás das personalidades, os políticos, né? E quando eles precisam aparecer num depoimento, dar um depoimento para falar que eles não têm culpa daquilo, né? Então, veste o branco, que passa essa impressão para as pessoas de que você está limpo, de que você está livre. O que eu falei é que, por exemplo, quando às vezes a pessoa, o que eu indico para as pessoas que eu atendo, acordou, não está num dia muito bom, não sabe de onde está vindo isso, que você possa colocar o branco para que o seu corpo, ele sabe, com a incidência depois da luz, né, ele sabe aonde que ele tem que se organizar e aonde que ele tem que enviar e o que ele precisa organizar no seu metabolismo, né? Então a gente coloca o branco mesmo como essa cor que a gente consegue, tanto nessa parte da pureza, né, que pra gente o casamento, a noiva casa de branco como se fosse pura, né, essa questão da pureza e tal. E na Índia, as viúvas, que é uma coisa mais de depois da espiritualidade, né, quando termina isso, para ficar puro também. Então a gente tem essa característica mesmo do branco. E o laranja? Laranja é uma cor que você disse que gosta muito. Eu gosto muito do laranja, porque ele é uma cor muito estimulante, né?
e ele representa para mim muita questão do sagrado feminino. Então, acho que ele aborda muito essa questão da feminilidade, de você conseguir juntar esse empoderamento que não chega a ser um vermelho, porque eu acho que o vermelho fica uma cor bem mais característica liderança, uma coisa mais firme. E o laranja, ele traz essa questão, eu acho que ele estimula muito essa questão da comunicação, da sua expressão perante as suas relações, aquilo que você precisa, né? Ele é uma cor que traz uma energia de expansão, então representa o nosso segundo centro de força, nosso segundo chakra, que é realmente o centro dessas relações, como a gente se relaciona. Então o vermelho traz, é o estimulante, né? E ele também é uma cor complementar do violeta, do lilás, do roxo, né? Então, eu acho que o laranja a gente pode usar mesmo nessas situações para estimular, de você conseguir se comunicar, de você se sentir aberto. E traz também uma vivacidade para quem te olha, né? E o marrom, Maristela, transmite em que situações que deve ser usado? O marrom traz as nossas raízes, né? Traz o caule das plantas, traz a raiz das plantas, traz aquela forma de mais madeira, né? Quando a gente usa o marrom, isso também está intrínseco em nós. Então, muitas vezes as pessoas, quando elas usam o marrom, que é uma combinação dessas cores, e aí você pode emitir realmente uma falsa energia de que você está com os sentimentos de empoderamento, quando na verdade isso pode te deixar um pouco mais agressivo, porque ele não tem o vermelho puro, ele está misturado. Então isso às vezes torna as pessoas mais agressivas. A gente vê muito isso também quando a gente faz os testes das pinturas. Pessoas que tiveram que estão com problemas lá longe, na raiz, na família, no passado, elas tendem a ter mais essa cor mais próxima. O preto já é... O preto já é uma barreira para todas as cores, né? Ao passo que o branco, ele já abre para todas as outras. Quando a gente fala que a cor é o que ela representa, depende muito do que você precisa. Por exemplo, se você precisa de energia, você vai usar uma cor laranja, né? Se você precisa aguçar a tua inteligência, você vai usar a cor amarela. Mas se você precisa de criatividade, você vai usar o laranja junto. Porque justamente os dois juntos fazem com que nossa criatividade realmente realce. Mas o preto, por exemplo, para a roupa, traz aquela coisa de elegância. O preto significa elegância, né? Tanto que há algum tempo atrás se usava até roupas, né, toalhas, roupas de cama com preto, né? Apesar que é elegante, mas ela não demonstra limpeza. Entendi. Né? Mas é uma cor realmente que demonstra a elegância. Você vê uma pessoa que realmente ela quer se mostrar em qualquer evento muito bem vestida, ela veste preto. Janaísa, e o vermelho? Uma cor que eu adoro. O vermelho a gente vê ele muito nessas questões de empoderamento, né, de liderança. Ele passa, você percebe assim, que você está num ambiente, a pessoa chega de vermelho, você olha para ela passa uma imagem dessa coisa, nossa, como essa pessoa é segura, né? Como essa pessoa é imponente. Então, ele trabalha muito o visual de quando você olha, de você realmente, quando você quer passar a imagem de que você está segura, né? De liderança, de empoderamento. Ao mesmo tempo, né? Ele tem que tomar cuidado com o vermelho, porque como a gente falou, ele traz sim essa questão da segurança, do empoderamento, porém, vamos supor, dentro de uma discussão, por exemplo, vai ter uma DR com o namorado, né? Então preciso resolver minha situação com ele. Eu vou de vermelho para eu ficar bem, mas às vezes isso vai fazer um efeito contrário. Às vezes isso pode estimular a raiva durante a discussão. Ele bate o olho naquilo e aquilo ativa o primeiro centro dele de força e acaba trazendo mais essa questão da agressividade mesmo, também da discussão, da raiva. Então, o vermelho ele tem esses dois lados. A liderança, essa questão mesmo de você se mostrar confiante, de você da sensualidade também, da paixão, dessa coisa da sedução. Porém, ele também pode trazer esse sentimento de raiva. E o verde? O verde ele é uma cor revitalizante, né? O verde ele revitaliza
tanto a parte de corpo físico quanto a parte de corpo emocional. Ele revitaliza ambientes também, é aquilo que eu falei. Ele é uma cor usada tanto para a saúde, para você, é uma cor mesmo que mostra, é uma cor refrescante, né? Que revitaliza o centro de energia, que revitaliza seu corpo físico. E ao mesmo tempo, ele também é a cor da prosperidade. Você usa o verde também num ambiente em que você precisa se conectar com essa energia para melhorar a prosperidade do ambiente, para melhorar os setores. O verde, ele não tem muita contraindicação como outras cores, né, Maristela? Na verdade, na China, eles usam vermelho e o dourado como prosperidade, né? E, inclusive, para alimentação é o arroz vermelho, porque é justamente o que dá força, dá vitalidade, né? Que é justamente o que o vermelho mostra. O único problema do vermelho é porque ele tem uma frequência muito grande, ele demora muito. Num ambiente, ele demora muito a ser expandido e ele fica concentrado em determinados lugares. E o violeta? O violeta é o contrário. Você coloca um violeta aqui, ele tem um índice de refração que é justamente ele poder se diluir no ambiente muito fácil. Você olha no arco-íris, você vê o violeta bem delimitado. O violeta ele está meio como que embaçado. Isso mostra que, por exemplo, numa terapia, você coloca numa infecção ou em qualquer outro problema de saúde, o violeta, e você tem que colocar uma matiz imediatamente de azul, que é para poder fixar aquele violeta, porque ele não fixa no local. Tá? Então, por exemplo, você tem uma infecção e você precisa colocar o violeta. Você coloca como anti-infeccioso, mas você tem que colocar o azul, porque senão ele não faz o efeito que você queria. Então, são contrários, né, no índice de refração, que é a frequência que cada cor tem. Gente, nosso bate-papo está muito bacana, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Nós gostaríamos muito de agradecer a você, internauta, que acompanhou esse bate-papo conosco. Agradecer muito a Janaísa, agradecer muito a Maristela. Muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana, o nosso programa vai ser realizado na quinta-feira, às 14h30, porque já vai estar todo mundo em ritmo de carnaval. Nós não, que nós vamos estar aqui trabalhando para trazer a melhor notícia para você. Mas as pessoas vão viajar. Nós vamos trazer 3 grandes especialistas para falar sobre os problemas mais comuns da visão e como você deve cuidar disso. Muito obrigada pela sua participação. Na semana que vem nós estaremos de volta com você então. Tá? Até mais.